Sejam bem-vindos à aula de Tradução e Interpretação 2. Hoje nós vamos ver alguns aspectos relacionados à performance de tradução e interpretação. Vamos ver aspectos relacionados à atuação desse profissional e hoje nós vamos ver também de que maneira e em que espaços esses tradutores e intérpretes hoje eles se encontram em atividade profissional, né? É lógico que existem vários outros contextos, né? Mas nós vamos focar em 3 nessa aula. E quando se trata de contexto comunitário, existem muitos outros espaços onde o intérprete pode estar. Mas nós vamos tratar quando se trata de contexto comunitário apenas no ambiente jurídico, mas existem outras possibilidades. Mas os norteadores gerais sobre a atuação, sobre a profissionalização, sobre aspectos éticos, são não os mesmos, mas quase que os mesmos nesses aspectos. Bem, com a oficialização da língua de sinais através da Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5626 de 2005, nós falamos sobre vários aspectos a partir desse momento, sobre reconhecimento dessa língua, legitimação da forma de comunicação e expressão. Para a quadro de 2007, na página 17, ela menciona que aspectos como a determinação legal, ela é uma conquista importantíssima e inigualável para esse movimento de surdos e faz com que profissionais dessa área, nesse caso o tradutor e intérprete de língua de sinais, ele adentre a esse espaço para que se possa ter maior aspectos relacionados à tradução e interpretação em vários ambientes. Então, a partir da oficialização da lei, nós podemos dizer que o intérprete ele ganha cada vez mais espaço profissional em vários ambientes, porque o surdo começa a se sentir à vontade para estar em vários espaços de comunicação, de expressão, de cultura, de arte, de busca de direitos e de educação, né, que é um dos aspectos onde nós inicialmente vemos muito o intérprete, mas ele ganha um papel de protagonista nesse espaço atualmente. E com tudo isso, surge a legislação de 2010, a 12.319, de 1º de setembro, que institui esse profissional nesses espaços de comunicação e interação e faz com que esse profissional ele tenha um papel fundamental nessa mediação de conhecimento de informação. Já no artigo 2º, ele estipula que o intérprete ele tem que ter competências de realizar a interpretação em 2 línguas. Ou seja, nós que estamos atuando nessa área precisamos ter competências linguísticas reais e profundas dessas 2 línguas, para poder fazer isso simultaneamente, com clareza, objetividade e fazendo com que os surdos eles consigam entender o que está sendo dito. Segundo Nicoloso, 2009, página 87, ele menciona, inclusive, que os discursos de equivalência que são feitos da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa, eles precisam levar em consideração itens lexicais de equivalência e que tratem de forma clara tanto da língua de partida como para a língua de chegada, para que se mantenha o sentido correto da mensagem. Então, isso aqui é uma informação que eu sempre falo para vocês, né? Que os discursos de equivalência, os itens lexicais, eles precisam estar muito claramente apresentados nos discursos orais e sinalizados, mas isso é algo que eu faço questão de mencionar novamente para que isso não seja esquecido com o passar do tempo. Então, nós, intérpretes, precisamos ter muita clareza dessa responsabilidade, que a partir do momento que eu aceito uma atuação profissional, eu preciso fazer com que os discursos sejam claros em ambas as línguas, para poder ter melhor clareza e ter maior certeza do que está sendo dito nas 2 línguas e que está chegando nos interlocutores. Então, aceitar uma atuação profissional sem ter certeza real das nossas habilidades linguísticas é um risco muito grande. Risco de passar vergonha e o risco de que o surdo não consiga entender o que está sendo dito, que é um problema gravíssimo. Então,
é importante ter certeza do que nós vamos fazer. Nessa aula, nós vamos falar sobre 3 contextos, esses aqui. O contexto educacional, o contexto artístico e o jurídico. Então, o intérprete ele já solidificou bastante a carreira, a nossa atuação dentro do contexto educacional, seja na educação básica como na educação superior. Na superior, então, esse papel de destaque é muito grande quando diz respeito à atuação do profissional intérprete de Libras. Mas hoje, mais outros aspectos e outros espaços têm ganhado grande destaque, né? Então, quando nós falamos do TIOS no ensino superior, segundo Martins e Nascimento, nós vemos a configuração desse profissional dentro desse contexto brasileiro, na nossa região brasileira, no qual o profissional ouvinte vai estar dentro da esfera universitária ou na cotidiano da vida acadêmica desse aluno, fazendo a mediação entre 2 línguas. E nesse espaço também, o surdo ele ganha um papel fundamental de protagonista, por ele ter o intérprete do lado, e ele vai conseguir fazer a mediação do conhecimento da língua de sinais para o português. Então, o surdo começa a ter a sua voz sinalizada, ouvida, a partir da mediação do intérprete de língua de sinais. Então, esse profissional tem um papel fundamental. Levando em consideração que hoje tem se tornado cada vez mais comum a presença de professores surdos nesses ambientes educacionais, o intérprete também tem esse papel de fazer essa mediação de informação, de conhecimento desses profissionais surdos dentro desses ambientes educacionais. Então, é importantíssimo ter certeza do que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, ter padrões éticos, profissionais. É importante fazer a distinção do que é amizade e do que é profissional. E trabalhar a partir desse viés, levando em consideração a ética e o respeito a esse profissional surdo ou a esse acadêmico surdo. É importante destacar que o surdo é o aluno e não nós somos o aluno. Então, sempre que ele se remeter a você fazendo uma pergunta, repasse ao professor, traga a informação, mesmo que você saiba a resposta, espere o professor falar e repasse a informação para o aluno surdo. Então, é importante levar em consideração esses aspectos no que diz respeito à nossa atuação enquanto intérpretes em sala de aula, para respeitar as especificidades desse aluno e fazer com que a informação chegue de forma correta e exata. Intérprete dentro de sala de aula, ele não é professor, ele não é assessorista e ele não é babá. Então, nós vamos ter a responsabilidade de passar informação, receber informação e repassar oralmente para a pessoa ouvinte. Não antecipar nada e deixar que o surdo tenha esse protagonismo de fala e de comunicação. Então, tudo isso é importante levar em consideração no cotidiano de sala de aula, independente do nível, quando que diz respeito a essa pessoa surda, para que ele tenha autonomia de se portar e de se relacionar. Outro aspecto importante também é o TIOS, o intérprete, dentro do contexto artístico e cultural. Segundo Humbrey e Alcon, 2007, na página 364, as autoras comentam que dentro do contexto artístico é necessário levar em consideração a performance desse profissional. Então, você vai levar em consideração que você vai ser ou incorporar as atitudes desse artista. Então, o artista ele tem todo um trabalho de incorporação de personagem, de trejeitos e jeitos daquele personagem que ele está apresentando, e é necessário que nós, intérpretes, tenhamos essa responsabilidade também de, dentro dessas práticas, levar em consideração esse personagem e esses jeitos e trejeitos, as brincadeiras, as entonações, e passar para a língua de sinais, para que o surdo possa entender, dentro de uma apresentação artística, o que está sendo dito e como está sendo dito, para que ele não possa
ver você sinalizando da mesma forma e achando que tem só um personagem em cena, e quando de repente ele olha, tem vários personagens com vários jeitos e várias performances diferentes. Então, o intérprete, dentro do contexto artístico, ele precisa pensar que ele vai ter outra configuração, diferente do contexto educacional. E que ele vai precisar treinar junto com a equipe de teatro, precisar entender como é a atuação, a apresentação, a performance daquele personagem que está sendo dramatizado para repassar para a língua de sinais. Então, tudo isso tem que ser pensado na esfera artística. É importante também levar em consideração a intencionalidade, né? Do que está sendo dito, porque, segundo as obras internacionais, inclusive, elas remetem ao fato de que o tradutor dentro desses espaços, no ambiente de arte, ele vai ser performático na sua atuação e ele vai precisar levar em consideração essa performance na forma de sinalizar, levando em consideração o texto dramático. Sempre que vocês forem interpretar dentro de um espetáculo artístico, peguem o texto completo, mesmo que seja grande, leia o texto, tente entender o que cada personagem está querendo dizer, como ele está querendo dizer, para você passar isso para a língua de sinais. Leve em consideração que o seu corpo ele vai trabalhar inteiro para levar em consideração ao que está sendo dito oralmente, né? Se possível, treine junto com a equipe de artistas para você saber o local que você vai ficar interpretando, que figurino fica mais adaptado para aquele contexto. Nos aspectos cenográficos, o uso de luz, onde você vai ficar, como você vai sinalizar, sinalize maior, sinalize grande, né? Porque isso preserva a estética do texto oral. Leve em consideração seus espectadores, onde eles vão estar, se eles conseguem te ver. Então, tudo isso é necessário levar em consideração para a performance artística. Logo, se você vai se arriscar a estar nesse espaço, leve em consideração todos esses detalhes para que a sua performance seja clara para os surdos. Outro aspecto também, o aspecto jurídico, né? Segundo Valério Garcês, ele menciona que o intérprete dentro desse contexto comunitário, ele vai ser como se fosse um catalisador. E ele vai estar imerso em várias culturas, em vários contextos. Então, é necessário se preparar para estar nesses espaços, levar em consideração a sua competência linguística das duas línguas, tanto do português como da Libras. São contextos em que são várias falas, vários sujeitos, o vocabulário vai ser diferenciado, então é necessário você tentar saber de que maneira se portar, de que maneira apresentar esse texto, levar em consideração a entonação da voz dos surdos, se ele gritar em Libras, se ele falar de forma mais ríspida, no caso, né? Gritar em Libras, se ele for mais ríspido na fala, você vai precisar fazer da mesma forma e levar em consideração a forma como esse sujeito está se portando. Você vai ter que falar integralmente tudo que ele está dizendo. É necessário levar em consideração tudo que o juiz ou o mediador que geralmente é uma pessoa da área do direito, e você vai ter que entender esses textos, esses vocabulários, então é importante estudar antes, mas é importante ter cuidado, porque se você é chamado para uma audiência e você, eu vou estudar, então eu vou entrar em contato com o surdo, eu vou sentar com ele para estudar o processo, para saber o que vai acontecer, é importante ter cuidado, porque existe todo um distanciamento técnico e ético do profissional. Então, se você chega lá como se fosse amiguinho, coleguinha, e brincando e fazendo intervenções, é muito arriscado para o seu eu profissional. Então, é necessário ter cuidado. De repente, só saber basicamente do que fala o processo. Às vezes, você pode conseguir, mas levando em consideração a lógica do intérprete no geral, eles dão acesso ao processo para as pessoas diretas, né? Os reclamantes direto.
e a pessoa que acusa dentro dessa esfera. Então, é necessário a gente ver esses caminhos de mediação, de que maneira você pode ter acesso ao processo, que não seja diretamente por uma das partes, para você ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer, quais textos e contextos você vai precisar utilizar. É lógico que vai ser um pouco mais complicado, porque como em todas as áreas, o intérprete ele tem reivindicado o seu espaço, então muitas pessoas não entendem o que aquele profissional está fazendo lá. Então, é necessário você explicar, conversar, tentar buscar esses recursos, mas sempre com muita ética e muito cuidado. Porque você, de mediador, se não tiver cuidado, pode virar réu de um processo. Então, tomem cuidado e tenham atenção do que vocês vão fazer. E tenham muita seriedade, muita ética na atuação de vocês, para que isso possa acontecer da melhor forma possível e com cuidado. Tentem manter o distanciamento entre intérprete e pessoa surda que solicita o serviço. Tentem manter o vocabulário, cuidado com o vocabulário, que você vai ter que utilizar um vocabulário um pouco mais sofisticado, né? Porque você vai estar diante de pessoas que utilizam termos mais técnicos. Então, é necessário ter todos esses cuidados, né? De preferência, vá sempre com outro intérprete. As pessoas não entendem muito essa lógica do segundo intérprete, até pela nossa questão cognitiva, mas é importante negociar esses aspectos para que você possa ter uma contraprova do que você está dizendo. Se possível, em toda audiência, peça para que haja gravação, porque isso pode ser uma maneira de resguardar você e resguardar a audiência. Tome cuidado com o que você diz depois que você sai dessa audiência, né? Porque você está fazendo tudo em juízo. Então, se você sair de lá e contar para todo mundo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, isso pode lhe infringir problemas relacionados à ética, ao sigilo que é necessário se manter. Então, tenha cuidado para as atuações, né? É importante que nós tenhamos esse rigor ético da nossa profissão para evitar problemas, né? Em todos os momentos, seja em sala de aula, seja no contexto artístico, é necessário a gente pensar nessa ética, nessa construção do respeito de promotor de acessibilidade e usuário dos nossos serviços, né? Então, tudo isso é importante se levar em consideração para a nossa atuação profissional, né? E sempre tenha cuidado e sempre tenha atenção antes de buscar um serviço ou de aceitar um serviço, estude, se planeje, se organize. As pessoas acham que o intérprete não precisa estudar, ele só precisa chegar lá e sinalizar, mas esse processo entre aceitar e até você sinalizar uma situação, as falas de sujeitos, sejam elas orais ou sinalizadas, é necessário pensar em tudo o que você vai fazer. Então, tomem esses cuidados que eles são fundamentais. E como algumas reflexões finais, é necessário se pensar no campo de atuação, os campos estão surgindo, estão emergindo. É necessário pensar nos cursos de formação, seja no Letras Libras ou cursos de formações como esse, disciplinas específicas que falem sobre a tradução voltada para o contexto artístico, uma tradução voltada, uma interpretação voltada para o contexto artístico, uma disciplina que volte e seja específica para o contexto jurídico, para o contexto educacional, que são atuações diferentes, que exigem aspectos diferentes. Então, aqui eu estou só passando rapidamente sobre esses contextos, mas é necessário se pensar em uma disciplina, de que maneira você vai fazer isso da melhor forma possível, né? Então, as disciplinas, elas são importantes. Quando você for na sua atividade profissional, utilize aspectos gramaticais como classificadores, os deíticos para marcação de espaço, porque no contexto artístico utiliza-se de vários sujeitos, então você vai precisar marcá-los no espaço. Então, utilize essas marcações gramaticais dentro da língua de sinais, dos discursos, a localização dos personagens, das pessoas.
Tudo isso é importante. É importante nós pensarmos que nós somos mediadores de informação, então nós somos profissionais que estamos sendo usados para repassar informação. Então, evite a primeira pessoa e utilize e apresente aquela pessoa que está sendo porta-voz dessa informação, que está sendo o sujeito criador da informação, né? Então, às vezes, as pessoas querem se reportar a nós como primeira pessoa e você sempre repassa. Não, tô só repassando a informação. Quem está falando de fato é o sujeito X ou Y. Então, tudo isso é importante no que diz respeito à performance desse profissional. E outro aspecto que é importante pensar também é que em todos esses contextos, ainda por se tratar de complexidades, de sujeitos, de relações interpessoais, muitas vezes o intérprete está despreparado para essa função. Então, é importante, de forma positiva, pensar na nossa capacitação de forma muito clara, em que área eu pretendo atuar, e aí me informar sobre esses espaços para que eu possa ter capacitação suficiente para atuar nesses ambientes, porque cada um exige aspectos diferentes. Então, se você quer trabalhar no contexto artístico, estude sobre. Se você quer trabalhar em ambientes jurídicos, estude sobre tudo que possa ter sobre esses ambientes. E se você quer trabalhar no ambiente educacional, estude e compreenda a área em que você quer atuar, para que isso possa atuar de forma favorável à sua performance enquanto tradutor e intérprete de língua de sinais. Então, essas aqui são as referências do nosso módulo.